Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar uma aula de ciências, tudo bem? E o assunto de hoje é as estações do ano. A aula anterior nós falamos sobre o movimento de rotação e de translação. Para você entender este assunto de hoje, é necessário que você tenha visualizado a aula anterior, tudo bem? Então, se você por algum motivo ainda não viu, dá uma olhada na aula anterior para você entender como vai acontecer as estações do ano. Para você entender as estações do ano, você tem que saber o que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Tudo bem? Então, olha só, começando agora a nossa aula, esse material vai estar apenas na folha, não tem no seu livro. Então, por favor, todo mundo aí com a sua folhinha bem bonitinho, nós vamos fazer a leitura e logo após você vai realizar a sua atividade. Tudo bem? Começando aí, ó. Existem 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Preste atenção que durante o ano nós vamos ter 4 estações. Eu coloquei uma imagem aqui só para você entender, lógico, não está aqui na sua folha, para você entender como ocorre ou por que acontece as estações do ano. As estações do ano, gente, elas acontecem devido ao movimento que o planeta faz ao redor do Sol e no seu próprio eixo. Se lembra que nós falamos movimento de translação e movimento de rotação. Então, como a Terra ela gira no seu próprio eixo e ela não está assim, ó, gente, ela fica um pouco inclinada, você vai perceber que o Sol, a luz do Sol, ela não pega perfeitamente do mesmo jeito em todos os locais. Então, como ela não pega da mesma maneira em todos os locais, você vai perceber que dessa forma e com o movimento que ela vai realizar, tanto de translação como de rotação, é que vai formar as estações do ano. Isso não está no seu material. O tio está mostrando apenas aqui no vídeo. Então preste bastante atenção. As estações do ano, elas são causadas por causa do movimento de rotação e o movimento de translação, onde a Terra gira em torno do Sol e ela gira no seu próprio eixo. Você lembra que o tio falou na aula passada? A Terra ela fica girando aqui, ó, seu próprio eixo, e ela gira ao redor do Sol e vai formar as estações do ano. Agora sim, continuando. As estações do ano, nós temos aqui 4: outono, inverno, primavera e verão. Vamos ver as características de cada uma? Presta atenção aí. No outono, a temperatura começa a baixar e as folhas das árvores ficam amareladas, né? Então, isso aí é uma das características do outono. As folhazinhas, né, vão ficando amareladas, né? Algumas caem. Então, isso é uma característica do outono. Outra característica aqui agora do inverno. A estação fica fria, é a estação mais fria do ano, é o inverno, tudo bem? É a característica do inverno. Continuando, depois disso nós vamos ter a primavera, quando muitas plantas crescem e ficam floridas. Então você vai perceber que essa é uma característica da primavera, onde as plantas elas vão crescer e vão ficar floridas. Aparecer as florezinhas, você já vai identificar ali que nós estamos no período de primavera. Ok, e por fim nós temos aí a estação que é o verão. Qual é a característica do verão? É a estação mais quente do ano, né? O pessoal aproveita para ir para a praia, né? Se divertir. Então é a estação mais quente. Aí você pode perguntar, tio, as estações do ano, elas têm a mesma característica em todos os locais? Não, não é bem assim, tá? Existem locais, gente, tipo do inverno. Vamos dar um exemplo do inverno. Dizemos, no sul do país, do nosso país aqui no Brasil, às vezes acontece até, a temperatura fica tão baixa, que cria até gelo, né?
fica caindo floquinhos de gelo, né? E isso é uma característica do inverno nessa cidade ou nesse local. Preste atenção. Só que aqui em Belém, vamos dizer, nós estamos em Belém do Pará. Qual é a característica do inverno aqui em Belém? Muita chuva. Muita chuva. Não quer dizer que a temperatura vai cair a ponto de criar gelo, mas acontece muita chuva. Então você percebe que não é a mesma coisa. O inverno em alguns locais é de um jeito, o inverno em outros locais pode ser de outro, mas tem a mesma característica, a temperatura é mais baixa. Tudo bem? A mesma coisa o verão. Pode ser que em determinado local seja mais quente do que o outro, mas não quer dizer que não seja verão nos dois locais. Tudo bem? Continuando aí, ó. Nem todas as regiões do planeta têm as estações tão bem definidas como a imagem acima. Veja bem, como falado, nem todos os locais vão ter vamos dizer, bem caracterizado, primavera, outono, verão, inverno, bem característico. Às vezes nem acontece, às vezes as pessoas nem percebem, mas aí acontece, né? Mas não, como é que eu posso dizer? Às vezes claramente isso acontece a ponto da pessoa perceber, ó, tal mês acontece a primavera, tal mês acontece o verão. Nem sempre, às vezes, esses meses podem cair corretamente, assim, bem demarcadinho, tá bom? Em algumas regiões, tá? Em algumas regiões do Brasil, o inverno não costuma ter temperatura baixa. Ele apenas é caracterizado por grande quantidade de chuva, que foi aquilo que o Titio falou ainda agora, né? Pode ser que em algum local possa criar gelo, uma temperatura fica tão baixa que começa a criar gelo, né? E em outros locais pode ser apenas marcado o inverno pela chuva, tudo bem? Mas os dois são inverno. Tudo bem, gente? Deu para entender? Não é tão difícil assim. Tá bom? Então eu espero que você tenha compreendido a aula. Qualquer coisa, veja de novo o vídeo. Qualquer coisa, vá no vídeo anterior para você entender sobre o movimento de rotação e translação. Tudo bem? E realize aí a sua atividade. Um beijão, um abraço, fui!